paz, irmãos. Amém. Bom estarmos juntos para mais momentos especiais na presença do nosso Deus. Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse entender dessa campanha que hoje se encerra em termos de promoção, mas uma campanha que se estende e não terá fim, e ela há de permanecer até Jesus voltar. Eu quero trabalhar, portanto, esses minutos que temos aqui a compartilhar com os irmãos, e o nosso tema da campanha que se encerra é inconformados. E eu pergunto para você, de que você vai estar se coçando, está inconformado? Tem alguma coisa que te gera essa insatisfação, que você não está conformado com o que está? O que você pode dizer para quem está do seu lado? Olha, estou inconformado com isso, com X, com Y. Você pode lembrar de uma coisinha só? Vem cá, diga para mim o que você está inconformado, eu estou dizendo para outros. Muito bem. Com o que vocês estão inconformados? O que de fato tem passado por suas mentes, por seus corações, gerando então essa inconformação? Eu entendo, irmãos, que é o tema da minha mensagem, de forma muito simplificada, é inconformados com a lentidão. A Bíblia bateu a cabeça do terra aqui quando ela falou, tá? Está inconformado com a lentidão. Nós estamos em 2024. Em 2010, nós nos reunimos durante 3 dias, quase 4 dias, 3 dias e meio, com a liderança da Convenção Batista Paranaense, e traçamos meta 2010. Nós estamos em 2024. Nós estamos quantos anos? 14 anos. E planejamos naquela época, durante aqueles 3 dias e meio de reunião, tá? Que estávamos inconformados e que havíamos de alcançar todo o Paraná. E o Paraná tinha 235 igrejas naquela época, e mais as congregações. Mas o Estado do Paraná tem quantas cidades? Municípios? 399. E o propósito da nossa reunião, do nosso planejamento, era que de fato pudéssemos ter igreja em todas as cidades do Paraná. E tínhamos então ali um desafio significativo, que era as congregações serem organizadas em igrejas e novas congregações, novas frentes missionárias, todas as igrejas do Paraná empenhadas para que nós pudéssemos chegar até 2000. Se não me falha a memória, 2025, cobrindo todo o Paraná. Será que alcançamos? Hoje nós temos, irmãos, 400 em igrejas e congregações, 400. Só que ainda temos 235 cidades no estado do Paraná que não tem uma igreja batista, um trabalho batista. Inconformação. Estamos inconformados com isso. Não podemos então achar que isso está normal. Acabamos de cantar agora: se eu não for, quem irá? Jonas disse: eu não vou. Deus disse para Jonas: você vai. Ele disse: eu vou, obrigado, mas eu não vou satisfeito. A cidade de Nínive tinha uma distância de 3 dias de peregrinação. Ele peregrinou um dia com uma mensagem, uma frase, e de condenação ainda, dizendo que Nínive seria destruído. Apenas um dia. Se assentou fora da cidade e ficou lá murmurando onde estava, porque ele não queria cumprir a vontade de Deus. Jonas estava inconformado de pregar, e muitas das vezes isso passa por nossa cabeça. E nós ficamos inconformados, não é de ver, mas nós não queremos pregar.
profeta Isaías, ele vai totalmente a sua inconformação, contrário, portanto, e inconformado com Jonas. Ele diz: eis-me aqui, envia a mim. Eu irei, dependente de Jonas ir ou não, eu irei. Tempos diferentes que viveram, mas o contexto é esse: é que um está disposto a ir e o outro não tão disposto assim. Estar, irmãos, aí inconformados com a lentidão, estar inconformado, e nós ficamos inconformados, por exemplo, fila. Você gosta de fila? Gosta? Ninguém gosta de fila, né? Até aqui eu encontrei um mineiro que gostava de fila. O mineiro gostava de fila porque ele dizia: eu acordo 4 horas da manhã e eu adoro chegar lá no INSS e ter aquela fila cheia de gente, e eu vou com a garrafa de café e um folheto, a garrafa de café e um folheto. E aquele mineiro disse que ele adorava a fila porque estava inconformado, na verdade, com a situação das pessoas na fila do INSS, e doente fisicamente e espiritualmente. Precisamos, irmãos, entender, precisamos estar inconformados com certas situações. Essa inconformação, né, é dessa lentidão, a lentidão judicial, né, as pilhas de processos que vão cada vez maiores e as pessoas esperando resultados. Inconformação política, nós ficamos inconformados com as situações que nós vemos à nossa volta, dentro do Brasil todo, né? Problemas políticos que não se resolvem. Mas a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse, tinha uma turminha lá no céu inconformada. Apocalipse capítulo 6 diz lá que as almas inconformadas no céu, elas gritavam, ou continuam a gritar: até quando, ó soberano Senhor, sangue verdadeiro, não julgarás, nem vingarás o nosso sangue dos que habitam lá na terra? Jesus não voltou em 2000 anos passado, desde que João registrou esse fato aqui, dessa inconformação no céu dos crentes que lá estavam, porque as mortes, a perseguição, a situação na terra continuava caótica. 2000 anos continuam as situações caóticas na terra. E eu e você estamos aqui 2000 anos depois. Nós somos bola da vez, né? Bola da vez, para que a nossa inconformação possa gerar a volta, a aproximação, ou a pressa de Deus de fato estar se cumprindo o retorno de Jesus à terra. Lentidão. Qual é o animal tão lento que você conhece? Conhece o animal lento? Bicho preguiça? É lento, bicho é preguiça, né? Um outro animal que é lento e que não é preguiça: tartaruga. Fui passear agora no mês de junho. Cheguei na casa do familiar e tinha uma tartaruga de nome Catarina. Tem alguma Catarina aqui? Não, né? Tá? E a Catarina está lá na dela, muito lenta no mundo dela. Meu neto chegou, botou fogo na tartaruga. A tartaruga não teve mais paz. E ele jogava para um lado, jogava para outro, né? E aí a tartaruga, desesperada, foi lá dentro do box e se escondeu. Aí ele botou dentro de uma caixa e foi levar para brincar na casa do outro tio. Botou a tartaruga e levou a tartaruga. No meio do caminho, a tartaruga desistiu de ser lenta, e ela ficou furiosa dentro da caixa. E daí a pouco ela conseguiu abrir a tampa da caixa, pular na praça e sair numa pressa tremenda. Essa tartaruga estava inconformada. Por que tem crentes tartarugas, pastor? O caso é confortável, né? Boa. Então, está inconformados. Jesus faz, e Lucas conta, né, que havia um homem que estava doente, paralítico. Jesus estava na cidade, e os amigos daquele doente, inconformados com a paralisia do seu amigo, pegaram
e levaram sobre palhola até onde Jesus estava. Qual de nós está disposto nessa inconformação com as situações do mundo caótico, quando há resposta de Jesus, a levar os nossos amigos até Jesus, para que Jesus possa curá-los? Chegando lá, aqueles amigos encontraram a casa cheia de gente, ouvindo Jesus falar. Pessoas que estavam ali, tranquilas no casco. Estavam ali sentados, ouvindo Jesus. E Jesus não consegue, aqueles homens não conseguem entrar, ninguém abriu espaço para eles. Vocês se lembram o que eles fizeram? Lembram? Não tiveram nenhuma dúvida em romper o telhado. Não tiveram nenhuma dificuldade em descer o homem aonde Jesus estava. E Jesus então disse que, vendo a fé deles, curou por noite. Ser conformado, irmãos, é vencer obstáculos. Ser conformado é lutar de fato. O pastor, na sua introdução ao culto, colocou isso muito bem, das dificuldades que nós teremos. Mas essas dificuldades devem servir de motivação para que a gente possa alcançar os propósitos, porque nós nos tornamos inconformados diante da situação do mundo que nós estamos vivendo, quando a solução Deus a deu, que é Jesus. O salmo que quero ler com vocês, aí não comecei a pregar não, Salmo 67 nos diz lá com essas palavras. Salmo 67, vamos ler juntos? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidas na terra os teus caminhos e a tua salvação em todas as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governes os povos com justiça e guia as nações na terra. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, nosso Deus, nos abençoe. Gritem, tá? Vamos lá, vai, Zé. Que Deus nos abençoe e o tenham todos os confins da terra. Volta vocês agora. Gritem ali, colheita. É interessante, amados, estar pensando nessa misericórdia de Deus, esse agir de Deus, nesta abertura que Ele traz para nós, enquanto seu povo, de sermos instrumentos. E o texto começa dizendo que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda graça, nos abençoando, que Ele faça resplandecer sobre nós a sua glória, a sua luz. Que Ele nos faça entender essa glória que nós vivemos, que não é nossa, mas é Ele manifestando sobre nós essa beleza da nossa fé, da nossa crença, que gera esperança, que gera em nós um viver num mundo conturbado, um mundo cheio de problemas, mas cheios de esperança. E esse tema colocado para nós, estamos inconformados, ele nos leva a entender que é a misericórdia de Deus em nós, que gera em nós a compaixão pelos perdidos, e a compaixão pelos perdidos nos é combustível para que a igreja possa avançar, para que a igreja possa cumprir o seu papel, para que todos os povos possam de fato ser alcançados. E quando falamos de todos os povos, não necessariamente precisamos pensar no outro lado do mundo, no outro lado do Atlântico. Nós podemos pensar em pessoas de todas as raças, tribos, nações que existem por aí afora, mas que estão tão perto de nós, da igreja local. Nós estamos tratando de missões no nosso estado. Nós estamos
lidando com responsabilidades que estão no nosso alcançar dia a dia. No colégio onde estudamos, trabalhamos, na empresa onde trabalhamos, na família com quem nós nos relacionamos, na vizinhança com quem nós temos relacionamentos periódicos ou constantes. Essas pessoas precisam de fato ver em nós algo transformador. Então, para isso, nós precisamos estar inconformados. Nós precisamos trabalhar de forma objetiva, intencionais. Lembro-me que há pouco tempo atrás foi lançada a campanha da Igreja Multiplicadora, e a palavra principal é que precisamos ser intencionais. Intencionais. O que significa isso? Você precisa ir para qualquer lugar com a intenção de ser instrumento nas mãos de Deus para lhe servir ao Senhor, fazendo com que outras pessoas possam ser alcançadas, outras pessoas possam ir para o mesmo céu que você vai. Caso contrário, nós vamos para o céu, mas vamos encontrar cadeiras vazias. Certo? Então, a nossa intencionalidade, ela precisa estar indo nessa direção, onde nós possamos estar compartilhando, onde nós possamos estar oferecendo oportunidades de salvação para aqueles que tanto precisam. Então, a primeira coisa no estarmos inconformados com a lentidão, eu chamo a atenção de vocês para o versículo 1 e 2 do texto que nós temos, quando ele nos mostra a nossa missão. A nossa missão. A nossa missão é de fato resplandecer a glória de Deus no mundo. É de fato fazer com que o mundo, as pessoas, possam reconhecer que há soluções. Hoje eu estava almoçando com uma família de japoneses, partes deles sendo ali da religião oriental. A menina, a filha, estudou com a minha filha e foi alcançada ainda desde pequenininha pela Dodilha. E ela é uma grande fiel. No meio de toda a família oriental ali, ela orou com o filho dela na hora da refeição e terminou a oração em nome de Jesus. O que nós precisamos, irmãos, entender que essa intencionalidade ela pode passar por quaisquer oportunidades que Deus vai colocar em nossas mãos. E quanto mais intencionais nós somos, mais oportunidades Deus vai nos dar. Quanto mais intencionais somos de compartilhar a glória de Deus, Deus vai nos dar o resplandecer por misericórdia. Por que por misericórdia? Porque nós não merecemos, mas é graça de Deus nos usar para tanto. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Com qual finalidade? Com a missão. Veja o versículo 2: para que seja conhecido na terra os teus caminhos. O propósito de Deus é que ao resplandecer a sua glória sobre nós, Jesus diz no segundo monte, diz: vós sois o quê? Sal da terra e luz do mundo. Mas ele disse: se a luz for colocada debaixo do caixote, ela não presta mais nada. Ela tem que ser colocada no lugar onde ela possa resplandecer e as pessoas possam perceber o que está à sua volta. A luz de Deus em nossas vidas, produzindo através de nós resultados salvador em vidas que vivem em densas trevas. Então, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho e a tua salvação entre todas as nações. Esse é o propósito de Deus. Nós precisamos estar então inconformados com nossa maneira, muitas vezes, muito pacata, pacífica de ser
cristãos, muita lentidão na nossa maneira de avançar com esse evangelho bendito que Deus tem colocado para nós. Então observem, os amados, que ainda nos dias de caminhada do povo de Deus do Egito para a terra prometida, Deus abençoou o seu povo com propósitos. Qual era o propósito de Deus? Para que os povos vissem a sua glória. Os povos precisavam ver a glória de Deus. Vejam lá, os irmãos, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 23, diz lá: cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, também é mais temível que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus, diante dele a honra, majestade, a força e a alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor a glória e a força. O que nós precisamos fazer é que a glória de Deus seja conhecida. Bem que os anjos queriam fazer isso, mas Deus nos reservou o privilégio, enquanto igreja, de sermos proclamadores da sua glória. Então, amados, a nossa missão é fazer Deus conhecido na terra. Nada deve retardar o cumprimento dessa missão. Nós precisamos, de fato, avançar. Disse o pastor Paulo, que eu creio que esteve esses dias, no mês passado, né? O pastor Cláudio estava aqui, o outro Cláudio, o seu xará. Né? Ele diz: avançar, agora não é mais só avançar, eles vão acelerar. Ele deve ter falado em algum momento, que ele adotou essa frase. Então, acelerar, avançar com mais rapidez. E Jesus trabalha com isso. Jesus, quando envia os 70 para pregar, ele diz a necessidade de ir rápido. E ele diz: nada de levar mala pesada, mochila pesada nas costas, nada disso, nada disso. Apenas vão e façam rápido aquilo que precisa ser feito. A igreja precisa ir mais rápido. Está inconformados. E essa inconformação, então, proposital da igreja, agora passa por falar, por testemunhar, passa por convidar, passa por insistir, passa por investir, de fato, fazer com que a luz de Deus, a glória de Deus se manifeste. Vós sois a luz do mundo, sal que dá sabor, a luz que ilumina e que dá condição das pessoas compreenderem o projeto de Deus. Então, aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido. Aqueles que conhecem a Deus devem torná-lo conhecido. E à medida que nós conhecemos, não porque lemos a Bíblia, mas porque cremos. Prestem atenção, irmãos. O só ler a Bíblia pode nos fazer ter um conhecimento superficial. E Jó fala sobre isso. Ele disse que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Só de ouvir falar. E olha que Jó era um homem excelente. Mas chega um momento que Jó se converte. E Jó diz assim: agora eu não te conheço de ouvir falar, de ler ou de ouvir as histórias. Agora eu te conheço face a face, verdadeiramente. Agora tu moras dentro de mim, agora tu és o meu Deus. E é isso que nos leva a sair da comodidade para partir para os desafios maiores. Quando de fato nós temos um relacionamento com Deus, não de experiência dos outros, mas de experiência nossa com o Senhor.
Então, conhecer verdadeiramente a Deus e testemunhar. Bom, veja, irmãos, Êxodo capítulo 12 é a experiência da Páscoa. Na experiência da Páscoa, Deus manda que Moisés prepare o povo pega o cordeiro no 10º dia, separe o cordeiro, purifique o cordeiro, para no 14º dia o cordeiro fosse imolado e colocava seu sangue na verga da porta, os portais. E Deus dá uma justificativa tremenda para Moisés, mostrando para Moisés a razão disso tudo. Ele diz: e quando vossos filhos no futuro vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Que quereis dizer com essa celebração da Páscoa? Então respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A experiência que o povo teve naqueles 4 dias foi de que havia mortos em todas as casas egípcias, mas na casa daqueles que era o povo de Deus, cujo sangue estava na verga, não houve nenhuma morte. Qual a experiência que nós temos com o nosso Deus? É que, de fato, irmãos, nas nossas vidas não existe poder da morte. O apóstolo Paulo fala: onde está a morte, a sua vitória? A morte foi destruída com o poder do sangue de Jesus, e nós cremos nisso, e nós recebemos esse poder de Jesus em nossos corações, quando nós o recebemos como nosso Salvador. A nossa missão é fazer com que esse Cristo que nós cremos seja reconhecido por todos os lugares. É interessante pensarmos então, irmãos, que depois de entendermos a nossa missão, nós percebemos o resultado. Vamos ao versículo 3 e 4. Vejam só: louve de quem? Os povos. Pessoas louvando a Deus. Pessoas que não louvavam porque não conheciam, agora conhecem através de você. E à medida que conhecem, se tornam adoradores fiéis. Então louvam agora a Deus. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos, e exultem e cantem de alegria. Salmo 126 diz que quando o povo retornava, as pessoas do exílio, os inimigos do povo de Deus diziam: grandes coisas do Senhor a eles. Percebiam a maneira que eles agora estavam retornando de algo tão triste, mas eles voltavam de cabeça erguidas, porque haviam sido conduzidos pelo Senhor. O que precisa acontecer conosco é isso. E então diz ao Salmo 106 que então eles cantavam: grandes coisas, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Às vezes nós somos povo de Deus que canta a verdade, mas não canta com alegria. Às vezes nós somos o povo de Deus que conta as histórias, mas que não vivencia as histórias, que não aplica no viver. Às vezes nós somos o povo de Deus que dizemos que Jesus vai voltar, mas se dizemos que Jesus vai voltar, outro diz: Deus me livre. Misericórdia, não é, pastor? Precisamos de fato ter essa vivência com Deus, de tal forma que isso nos faça inconformados com o mundo, conforme é a divisa da campanha de missões. E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E então observe que o desafio é sermos nós transformados. O resultado da transformação dentro de nós nos leva a sermos inconformados com o mundo, e então podermos alcançar o mundo com a palavra de Deus. É interessante, irmãos, a experiência de Josué com os gibeonitas. Josué
assumiu o posto de líder do povo de Deus para atravessar o Jordão e adentrar a terra, que diz Deus: Moisés é morto, é um defunto, acabou. Agora é um novo tempo, é um tempo onde você será o líder. Seja forte, corajoso. E Josué assume esse desafio que Deus coloca para ele, de ser destemido. E Josué então atravessa o Jordão e adentra a terra prometida. E lá ele recebe os gibeonitas. E os gibeonitas vêm com sapatos velhos, roupa velha, pão mofado, com toda uma característica de alguém que tivesse vindo de muito longe. E eles disseram: esse teu servo que era de terras distantes. E Josué se deixa enganar. Na verdade, Josué pisou na bola, Ele não consultou a Deus e por isso ele se deixou enganar. Mas Deus não o castigou por isso na sua misericórdia. Mas é interessante, irmãos, que os gibeonitas falam assim: nós ouvimos falar do que o seu Deus fez no Egito. Nós estamos apavorados diante do que o seu Deus fez no Egito. Nós estamos apavorados do que o seu Deus fez no Mar Vermelho. O mar se abriu, o seu povo passou com o pé enxuto. Nós estamos desesperados diante desse poder de Deus, e nós queremos ser seus servos, nós queremos estar junto com vocês para conhecer esse Deus. E esse argumento dos gibeonitas convenceu Josué a fazer um pacto diante de Deus, que não nos mataria. Josué depois teve que cumprir, porque de fato ele fez um pacto, não foi com os gibeonitas, mas sim com Deus. Nosso pacto com Deus deve prevalecer diante das mais diferentes circunstâncias que venhamos a viver. Estar inconformados mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Precisamos estar prontos a de fato levar adiante, vencer os obstáculos e romper, para que Deus seja glorificado na vida das pessoas através do nosso testemunho. Que os povos do Paraná louvem a Deus, todos os povos. Nós vivemos um tempo, isso tem sido colocado dentro das campanhas de missões, e vocês vão ver isso ainda mais na próxima campanha de missões nacionais, que são os povos vindo para o Brasil. Haitianos, venezuelanos, e tantos outros que estão vindo. E que é a oportunidade que Deus está nos dando de sermos instrumentos para a sua glória. Então que os paranaenses te conheçam, ou os povos que moram no nosso estado verdadeiramente conheçam a Deus através das igrejas, a Igreja Batista, Terceira Igreja Batista aqui no Foz do Iguaçu, e demais igrejas do Senhor, batistas ou não, mas que proclamam o Evangelho da verdade. Que Deus nos use, irmãos, cada dia, conforme diz ali no versículo 4, para que o nome dele seja exaltado e com alegria adorado. A última coisa que eu quero colocar para vocês, no versículo 6 e 7 do texto, é a bênção. Então, primeiro a nossa missão de sermos inconformados e para cumprirmos a missão. Segunda coisa, o resultado de sermos inconformados no cumprindo a missão, que é os povos adorando o Senhor. E a terceira coisa é a bênção, versículos 6 e 7, que está ali: que a terra dê sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. A bênção, irmãos, é de vermos de fato a igreja alcançando então os resultados. A bênção é de vermos de fato a alegria dos adoradores das igrejas. Às vezes a gente pensa, ontem mesmo eu estava ouvindo alguém dizendo: não, mas não é a quantidade de pessoas, é a qualidade. Não, irmãos,
Não é isso. É a quantidade de pessoas salvas. Não é a quantidade de pessoas cantando mais afinado. Não é isso. Não é a quantidade de pastores pregando mais eloquentes. Não é a qualidade de paredes e cadeiras e ambientes climatizados, gostosos, cadeiras mais e mais macias, que as pessoas até dormam. Né? Um dia o corpo de bombeiro foi lá fazer vistoria lá em São José dos Pinhais, eu estava pastoreando, e ele disse: pastor, tem algo aqui muito ruim. E eu disse: o que foi? Eu disse: ele vai reprovar, ele não vai aprovar, né, na vistoria. Ele disse: esses bancos, ele vai dizer que isso aqui é inflamável. Ele: mas o que foi? Ele: porque o senhor só pode pregar aqui no máximo 20 minutos. Porque esses bancos são muito confortáveis. E esse pessoal deve dormir todo mundo quando tu prega. Conhece lá? Não? Vai lá. Prega 50 minutos e povo logo. O banco é muito confortável. Eu acho que eu vou botar taxinhas, pastor, nos bancos. Tá? Para que os crentes se levantem. E aí vão estar inconformados de ficar sentados e vamos sair. A verdade, amados, que a bênção precisa estar vindo no aspecto, né, que as pessoas possam, mais e mais gente vindo para adorar ao Senhor, mais e mais pessoas sendo alcançadas no mesmo propósito e cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí nessa expectativa de que Jesus está vindo hoje, não querendo viver 120 anos, mas querendo que Ele volte logo. Não é que nós estamos inconformados de estar vivendo esse corpo é natural para nós. Nós estamos vivendo para a glória de Deus nesse corpo, até o dia que Ele quiser, mas estamos inconformados com esse propósito que Ele tem para nós. Então, o salmista ainda diz lá no Salmo 126, ele diz que os que sedeiam lágrimas, com cânticos de júbilo secarão. Aquele que vai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus monos. Volta ao versículo 6, como ele está na lã. Tá? Colheita. O apóstolo Paulo dizia: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Deus dá o crescimento para a igreja. Aí alguém tem que plantar, outros têm que regar. Somos nós que plantamos e que regamos enquanto estivermos aqui nessa caminhada, para que haja colheitas. É difícil, é duro, é desafiador, mas nós precisamos nos revestir inconformados a cada dia com a lentidão do crescimento da igreja. 2000 anos de igreja evangélica, 2000 anos de Jesus ressuscitado. A igreja tem avançado? Tem. Tartaruga avança. Só que lentamente. Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 1990, finalzinho de 94, início de 95, foi que eu olhei a cidade, me mostraram a cidade aí, a primeira igreja, Morumbi, Vila. 3 igrejas nessa cidade. E não pode ser, pastor Antônio Alberto, só 3 igrejas. E fizemos um projeto, né, de abrirmos cada ano uma igreja durante os primeiros 4 anos. E depois a gente ia de 2 em 2 anos abrindo outras igrejas, e assim nós teríamos mais de 2 dezenas de igrejas nessa cidade. Mas alguém ficou bravo quando nós abrimos a Igreja Batista do Jardim de São Paulo, que era muito perto do mim. E as pessoas estavam inconformadas porque o meu propósito era abrir mais igrejas nessas cidades. E aí abrimos 1, 2, 3, 4, 5 só. Só 5. Mas agora eu estou inconformado.
porque já faz 10 anos que eu não abro outra igreja nessa cidade. Batista, né? Como é que vamos conformar com isso? Não podemos nos conformar com isso. O que nós vamos esperar? A igreja precisa de Jesus se multiplicar. Eles estavam inconformados. Dizia o pastor Salomiro Bernardo na campanha de pensamento do estado de São Paulo: eles nós precisamos ter mais igrejas do que padaria nesse estado. Nós precisamos ter mais igrejas do que. Então vamos fazer 1000 novas igrejas em 10 anos. 1000 novas igrejas em 10 anos. E ele bateu nessa tecla há muito tempo. 1000 novas igrejas em 10 anos. Ele não conseguiu 1000, mas conseguiu 1700. Nós precisamos ter mais igrejas em Foz do Iguaçu do que padarias. Mas eu nem digo padaria, tem mais farmácia na cidade, né? Senão tem muita gente doente, né? Todo lugar que a gente vai tem farmácia, um na frente da outra, um na esquina de baixo, um na esquina de cima. Não é assim que a gente vê por aí? Nós precisamos, se os empresários estão tentando vender remédio, nós precisamos dar de graça da água da vida. A igreja de Jesus, proclamando, desde local, avançando, tendo disposição para compartilhar, ganhando colegas para Jesus, ganhando familiares para Jesus, ganhando vizinhos para Jesus. Apenas meus visitantes não vieram hoje. Eu queria trazer 5 hoje. Mas sincero, eu queria, de repente, frio, né? Congelado. Mas quem sabe vem o que vem, tá? Tomara que venha, tá? Entenda, irmãos, a igreja de Jesus precisa de fato estar de portas abertas. Os crentes precisam estar com a boca aberta, proclamando Jesus, inconformados com o pecado. Que Deus esteja usando nosso Elias e a igreja batista, terceira igreja batista de Foz do Iguaçu, que essas cadeiras possam ser colocadas até aqui. O pastor Cláudio se lembra, nós estávamos na igreja onde o pastor Cláudio foi recebido, eu era o pastor, eu tinha 1 metro quadrado para pregar, porque aqui atrás a gente tinha uma orquestra de mais de 50 pessoas, e daqui para frente não tinha mais lugar. Então as pessoas ficavam sentadas na escada abaixo porque não tinha mais lugar para pessoas que iam sendo salvas. Daí a pouco, esse tempo novo, que ainda não foi terminado nem na primeira né? Concluído, posso ficar pequeno. Posso ficar pequeno. E essas salas todas vão ser colocadas no chão. E pode ser estendido o tempo até lá o último milímetro. Mas para isso, a igreja precisa trabalhar. O Espírito Santo está trabalhando, mas a igreja precisa trabalhar. Nós precisamos estar inconformados com o mundo que nós estamos tartarugamente vivendo. Lento demais. Que Deus nos abençoe nas suas vidas. Deus abençoe a igreja e que a gente possa avançar. Como diz então o Cláudio, acelerados.